Quem pegar a gravação não vai entender nada. Bom dia. Botei para gravar. A gente estava aqui conversando, falando sobre várias questões, reverberando ainda a aula do método C3, da segunda. E aí, antes de começar a aula, eu li um trechinho que vai caber com o que a gente estava falando aqui agora. Por isso que eu botei para gravar. Eu estava lendo aqui um trechinho do livro que a gente estava lendo ontem. E aí é quando ele começa a falar de Hatha Yoga, o que é yoga, mas eu não vou ler essa parte do que é o yoga, porque a gente já leu um livro falando sobre isso. Mas ele fala do porquê que a gente busca esse tal do yoga. O porquê que a gente está aqui, se interessa para buscar esse tal do yoga. E que às vezes a gente fica, mas é pelo alongamento, é porque eu quero meditar mais e tal. E aí, aí eu li aqui, eu falei assim, ai, bacana isso. Mas aí depois ele foi falar um monte de coisa, eu falei, será que eu leio só isso? Mas enfim, eu acho que é para ler só isso. Ele fala assim, é, por mais destacado que seja o nosso lugar na sociedade, por maiores que sejam os nossos haveres e poderes, por mais intensos que sejam os nossos prazeres, continuamos sentindo falta de algo. Há uma indeterminada necessidade a tranquilizar-nos. Necessidade que não é sexo, não é livro, não é uma posição de comando, nem um lugar nas colunas sociais. Não é beleza, nem boa família, que também não é carinho e afeto. É, isto sim, é a triste sensação de sermos desterrados. É isto que nos inquieta, é a ânsia de voltar. A filosofia existencialista o demonstra. Deixa eu tentar ver aqui se precisava de mais alguma coisa. Eu acho que é isso. Quando eu li isso aqui, eu fiquei me questionando, será? Porque dentro de mim tem uma coisa agora que tá, eu tive um insight sobre algo que eu estava em falta. E quando eu li isso aqui, eu fiquei assim, será que é isso mesmo? Sabe? Porque às vezes a gente fica, né, nessa sensação de que algo nos falta e a gente fica na busca daquele algo, sabe? Está externo, está interno, né? Exatamente. É o que ele estava falando. E a gente fica nessa busca do que pode nos preencher, sendo que quando a gente começa a buscar o yoga, a gente quer se completar. E aí, quando eu começo a me completar, eu começo a ter uma sensação de plenitude em viver a minha vida. E a gente vive num mundo muito assim hoje, né? É como se eu quisesse sempre me completar com o outro, né? É sempre me completar com aquilo que está fora. E eu nunca estou satisfeita com o que está dentro, né? Nunca estou satisfeita com o meu eu, com o que eu sou, com o que eu faço, né? A gente falou também lá em Avidya sobre os desejos, as demandas, né, que a gente estava falando. Eu nunca estou satisfeita, eu sempre quero mais. E essa ânsia de querer mais é por isso. É porque a gente fica nessa necessidade, a gente fica sentindo que está faltando alguma coisa. E aí, quando a gente vem para a experiência do yoga, a primeira coisa que eu faço é me silenciar e não olhar para o externo. A primeira coisa que eu faço é, tipo, não vou conversar com ninguém, eu vou conversar comigo mesma, eu vou deixar os meus pensamentos falarem comigo. Isso é muito difícil, sabe? Quem pratica yoga realmente é porque está muito determinado a mudar, a ter uma vida, sabe? Caraca, eu quero viver melhor. Ontem eu estava conversando com uma equipe que trabalha marketing e tal, e aí a pessoa chegou para mim e falou assim, acho que eu já falei isso aqui em outra aula. Para mim o yoga é tão leve, o yoga Peraí. é tão natureza. O yoga para mim, a gente estava falando sobre as cores da minha marca, né? Que ele tem um vinho e tem um verdinho, né? E aí é, ele falou assim, eu acho que o yoga me traz coisas mais leves, sabe? Como se fossem cores mais leves. E aí eu falei assim, para mim o yoga não significa isso. Para mim, o yoga, primeiro, é mudança. A gente já falou sobre isso. O yoga é sair de um ponto para ir para o outro. E as mudanças na minha vida só começaram a acontecer quando eu tive força, quando o yoga me ajudou a ter força e determinação. Quando eu precisei, sabe, romper
todas as barreiras e eu comecei a entender quem eu sou, o que que eu vim para ser, o que que eu vim para fazer nesse mundo. E isso eu tive que buscar uma energia muito potente. A gente não muda nada na nossa vida que a gente precisa mudar assim, concorda? Nada a gente muda com muita paz. Eu até falei com ele assim, com muita paz, com muita tranquilidade, né? Para a gente mudar, para a gente encarar, eu preciso de muita força, né? É muita força de vontade que a gente precisa. E aí, a gente estava comentando, né? E aí eu tenho cabelo vermelho, né? Sobre imagem. E aí teve uma pessoa que me perguntou assim, eu não sei se a cor do seu cabelo, a Josi comentando aqui, mar calmo nunca fez bom marinheiro. Exatamente, exatamente. E aí a pessoa falou assim, eu não sei se esse seu cabelo vermelho é como se combinasse com yoga, isso ali, mas é ele que me faz ser quem eu sou, sabe? Porque é ele que me mostra, sabe, que eu sou uma mulher forte, que uma mulher determinada, né? Então, sabe quando as coisas encaixam? A gente é o que a gente é, e quando eu encontro quem eu sou, tem que ter um sentido. Aí quando eu falei sobre isso, né, que o yoga para mim não é esse mar calmo, as pessoas ficaram assim, nossa, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, né? Porque a vida não é esse mar calmo, não é, não é uma lagoa. Para ter um mar calmo tem que ser a lagoa, e você só anda de canoinha assim. E olhe lá, se bater um ventinho, você não sustenta, né? Se estava falando, o vermelho é cor do fogo, cor da transformação. É exatamente isso. Para mim, yoga é isso. Se eu penso que yoga é sair de um ponto para o outro, se eu penso que o yoga é transformação de mente, não dá para fazer isso assim, apenas achando que eu vou ficar apenas nessa sensação de alegria tranquila. Concorda? As nossas maiores transformações, as nossas maiores mudanças de vida sempre passam pelos nossos desafios. Então, não é porque um encerramento de ciclo aconteceu, não é porque uma dor aconteceu, não é porque uma doença surgiu que a gente precisa encarar isso. Não é a teoria da positividade, mas não é encarar isso como o fim de tudo na nossa vida, né? Mas, ok, então, o que que eu preciso, o que que eu posso aprender, como eu posso evoluir, como eu posso ser melhor, como eu posso aprender, porque se veio para mim é porque é para si, né? Se toda a minha jornada veio para mim é porque hoje eu preciso compartilhar isso com outras pessoas. Então, é bem isso. Então, na aula de hoje, a gente vai fazer uma aula mais tranquila. E eu acho que até cabe, né, para esse momento pós, pós aula de respiração, porque é isso, todo pranayama e quando a gente respira muito, né? Tanto que tem alguns pranayamas, tem algumas linhas que falam que pranayama não é para qualquer um. Pranayama não é qualquer pessoa que pode fazer, porque o pranayama ele tem um poder muito poderoso. Ontem a gente falou, o pranayama, a respiração, ela conecta com a sua mente. Então, olha que poderoso. Ontem a gente fez uma aula só de pranayama e o quanto a gente acessou. E ele vai acessar o que você precisa. Se você precisa de uma noite melhor, se você precisa acalmar sua respiração, se você precisa dormir mais, se você está cansado, estressado, é isso que vai te dar. Se você precisa cuidar, que tem coisa enterrada ali, tem poeirinha embaixo do tapete, ele vai levantar. O yoga nunca vai te deixar parado no mesmo lugar. A inércia não faz parte do yoga. Então é isso. Sinto lhe informar, mas não tem como viver em inércia se a gente praticar o yoga. É o tempo inteiro, sabe? Ajustando, moldando, sabe? Melhorando essa vivência dentro de si, né? Como a gente falou ontem no método C3, é essa conexão do eu profundo com o eu superficial. É esse eu superficial que está ali, ó. Ai, que maravilha, minha vida é linda, minha vida é feliz, né? Com esse eu profundo que não está tão satisfeito. E ele quer fazer essa integração, ele quer fazer as pazes com esse eu superficial que mostra para a sociedade determinadas coisas,
e conhecia o profundo que grita assim dentro da gente, né? Então é isso. Então, na aula de hoje, ainda reverberando um pouquinho disso tudo, a gente vai trazer algumas posturas que você pode utilizar de Yin. São posturas que eu uso bastante, assim, para meditar, inclusive, né? Posturas acolhedoras, vamos dizer assim. Então, a gente já fez algumas aulas de posturas de Yin para digestão, para várias coisas. E existem algumas posturas que nos aprofundam na gente mesmo, né? E aí, o ideal é que você tenha um bolster para você poder. Bolsa, travesseirão. Se tiver frio onde você tá, bota uma meia, bota um casaco, tá? E aí, qual é a ideia? Você vai entrar na postura e vai ficar um tempo. E eu não vou guiar o que você vai pensar nesse momento, mas é um acolher de si mesmo. É um observar dos pensamentos, só que a gente não vai se apegar nos pensamentos. Porque qual é a nossa grande questão? A gente se apega a uma emoção. E a emoção, ela é aquilo que vem rápido e vai embora. E aí eu me apego a essa emoção e transformo ela num sentimento que fica guardado, né? E aí a ideia da meditação, né, e dessa entrega é esses pensamentos, tem os pensamentos isolados e tem os pensamentos conectados. Por exemplo, hoje eu me sinto só, e aí o porquê que aconteceu isso, mas por que que aconteceu aquilo no passado, mas não sei o quê. E esses pensamentos vão conectando, sabe? Tipo, acordei atrasada, tenho que ir na padaria, não vai dar tempo de ir no mercado, eu preciso fazer isso. E você vai pensando uma coisa na outra, quando você vê, você já foi. E aí, você não vai se apegar, você vai só observar. Observa e deixa aí. Observa e deixa aí. Não deixa a sua mente criar historinhas, entendeu? Porque é isso que acontece, a gente cria histórias na nossa cabeça. Às vezes histórias que não são reais. Então veio um pensamento, veio um pensamento e vai, tá? Então, nessa manhã, nessa tarde, enfim, que hora você vai fazer essa aula gravada, estabelece um São Calpa para você. O que que você hoje precisa trazer de acolhimento? Você hoje precisa trazer de conforto nesse desconforto? O que que você hoje precisa olhar com um pouquinho mais de carinho e estabelecer novos padrões? Qual é a mudança de um ponto a outro? Qual é o yoga que precisa ser feito hoje? Então, devagar, abre os olhos aos poucos. Você vai trazer o seu travesseirão de frente, bem grandão a sua almofada. E você vai entrar como se fosse uma postura de criança, tá? Então, aqui, ó, encaixa bem o travesseirão e deita sobre o seu bolso. Vê se você consegue deixar suas pernas afastadas e encaixar bem os joelhos sobre o bolso. Se você não conseguir com as duas pernas, você pode deixar uma esticada e a outra dobrada, ó.
E entra nessa postura e apenas respira. Inspira devagar e vai voltando. E entra numa postura sentada. Próxima postura, a gente vai fazer uma borboleta. Como que eu posso apoiar o meu bolster? Se você sentir que não dá para descer tanto, como você vai colocar? Você pode colocar o seu bolso, sim, ó, pertinho do pé, e apoiar o bloquinho para ver se esse bolster fica alto o suficiente para você. Faz um ajuste, coloca no pé. Só que precisa ficar firme, tá? Bota o bloquinho bem alto, sim, se for confortável. Se não precisar bloquinho, você deita. Vai fazendo lá embaixo. Mas tenta deixar de uma forma gostosinha em que sua cabeça fique apoiada. Pode usar o bolso mesmo, Tereza. Travesseiro. A ideia é que você relaxe completamente. Uma postura que trabalha muito a interiorização, contato com o meu profundo.
Tira toda e qualquer atividade das mãos, deixa elas bem soltas. Está podendo aprofundar na sua respiração. Veja se você consegue descer mais um pouquinho o seu nível. Você consegue aprofundar um pouco na postura, mantendo ainda a cabeça apoiada. E devagar a gente vai voltando. Deixando o seu bolster agora assim, retinho. Você vai ficar de lado para ele. E aí eu tô com a perna direita, tá? A minha perna esquerda fica para trás e a minha perna direita na frente. Eu vou torcer o meu corpo
E eu vou tentar colocar o meu peito todo aqui no bolso. E eu vou virar o meu pescoço para o outro lado. Se o meu pescoço não der para virar para o outro lado, você pode manter para o lado esquerdo, tá? Só que aqui eu quero uma torção. Se assim no chão for desconfortável, ainda não der, lembra de aumentar o seu ângulo para você conseguir deitar o corpo, tá? Veja aí um formato que deu para você. Isso. Do outro lado, Josi, a perna da frente fica dobradinha, perna de trás para trás. Solta bem o seu corpo, nessa postura de torção. A gente sabe que a torção é um movimento que ativa a nossa mãe pura, as nossas limpezas, aquilo que desejamos liberar, deixar ir, as necessidades, desejos. Nos trazem sensação de incompletude, pois entendemos que a nossa busca é pela completude em si. Respira bem, isso. Um abdozinho, e devagarzinho você vai levantando e vai se virar de costas para o bolso. Você vai apoiar as costas todas e vai entrar numa borboletinha.
Se você tiver dois bloquinhos e você sentir que tem uma necessidade de colocar o bloquinho abaixo do joelho, você pode colocar como apoio, tá? Ou dois travesseiros. Se você não tiver, não tem problema. É só porque fica mais confortável. Então, a gente vai deitar com o peito aberto e entrar na postura de borboleta. A borboleta, né? Tudo que é abertura de quadril, ele traz acesso ao nosso emocional. Respira profundo e vai fechando essa perna devagar. E você vai virar para o outro lado. E vai fazer a mesma torção para o outro lado. Então, para fazer a torção, a perna que está mais perto do bolster dobrada e a perna mais distante do bolster flexionada para trás. Deito meu corpo no bolster, pescoço ou virado para a direita ou para a esquerda. Para a esquerda eu intensifico a postura. Respira mais um pouco. Nossa última postura.
E devagarzinho você vai respirando, se levantando na postura e deitando no Shavasana. E nesse Shavasana a gente vai usar a respiração do diafragma. Aquela respiração que fizemos ontem lá no método. Você vai inspirar profundo, exalar completamente. Completamente. Deixando sair tudo que você não deseja mais. Pode até colocar a mão sobre o seu abdômen. Quando você sentir que não dá mais para ficar sem ar, você deixa o diafragma puxar o ar para você, tá bom? Então, mantém nessa retenção com ar em Kumbhaka, depois solta. Vai regulando essa respiração. E devagarzinho, despertamos o corpo. Mexemos os dedos das mãos e dos pés.
Se virando para o seu lado direito. Te acolhendo nessa postura fetal. E aos pouquinhos se sentando. Ainda de olhos fechados, mantenha a sua meditação. Estabeleça frases positivas de mudança de padrão que você necessita. Qual o novo formato de pensamento? Se alimente dele, fortaleça os seus pensamentos, os pensamentos que você deseja ter. Trazendo as duas mãos à frente do peito. Olha essas afirmações todos os dias. Todos os dias se lembre, assim que acordar, de fazer as afirmações necessárias para os seus padrões mentais. Até que ele se estabeleça, até que se torne realidade. Temos um dia de paz, um dia de amor. Possamos ser fortalecidos no nosso corpo, mente e nas nossas emoções. Que Deus nos guarde e proteja, nos ilumine nos caminhos, hoje e sempre. Namastê. Então, Aulinha maisinha. Bem, Obrigada, hoje seja um obrigada. dia que a gente tenha sempre em mente essas afirmações. Afirmações poderosas, afirmações que tiram a gente de um ponto para outro. Tudo começa na mente, tudo começa na forma da gente pensar e projetar. Então, que a gente possa gastar mais tempo pensando aonde a gente quer ser, se tornar, sentir, que eu desejo atrair para mim, né? Essa teoria da atração, o que eu quero atrair para mim? Ou será que meus pensamentos estão sempre atraindo coisas que eu não quero mais viver, sentir? Então, para onde a minha mente está me levando? Lembra sempre disso. É sempre uma balança. Então, atrai para você o que você deseja. Não é negar o que a gente sente, acolhe, mas atrai aquilo que faz sentido e que você deseja nesses dias. Tá bom? Então, meninas, um beijo. Até a próxima aula. Fiquem bem. Bom dia, Juliana. Bom dia para todas. Bom dia para todo mundo aí. Bom dia.